E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês uma análise do novo artbook de Saint Seiya, lançado no evento de 30 anos, né? O Complete Works of Saint Seiya, que aconteceu no Japão no mês de junho, né? Do qual eu fui lá, participei, e lá a gente pôde comprar esse artbook que é um dos maiores e mais pesados já lançados de Saint Seiya, né? E o nome dele é Saint Seiya Precious Artworks from Galaxy Card Battle. Galaxy Card Battle é o nome do jogo da Amobag para celular que existia há pouco tempo, né? Ainda existe uma versão web dele e ele vinha com esses cards, né? Com essas ilustrações, só que com detalhes, né? Com pedrinhas, números e tal, as coisas que atrapalhavam de você apreciar completamente a beleza da imagem, né? Então, assim, muita gente ficou decepcionada porque esperava um artbook mais representativo dos 30 anos, né, que tivesse imagens do anime, do mangá e tal. Mas para isso eles fizeram apenas o panfleto, que depois eu vou mostrar também em outro vídeo. E esse artbook ele traz justamente as cartas desse jogo na forma mais limpa possível, né? Então tem algumas ilustrações que eu tenho certeza que são da Michi Himeno ou de pessoas que trabalharam no estúdio Araki Pro, né, que fizeram o anime. E ele tem mais de 400 cartas, né? Não são todas que existem, mas acho que são as melhores, né? E como todo artbook ele vem com essa capinha, né? Essa capinha extra que protege o artbook, eu já meio que tirei para facilitar, né? Você pode ver que na ilustração aqui da capa é o Seiya com a armadura divina, né? O logotipo em alto relevo, né? O título também, né? Assim como aqui na lombada, na lateral. E atrás é só uma ilustração dos Elísios, né? Não sei se está para ver direito, se está muito claro. Mas a ilustração é correspondente ao pôster da saga dos Elísios, né? Então o artbook em si ele tem aqui, né, o título, o logotipo do evento de novo e atrás o logotipo do anime, né? Na lombada a mesma coisa da lombada da capa, né? Da capa extra. Então ele é bem grande esse livro, bem pesadão. Vou comentar um pouquinho para vocês das ilustrações que vem nele, né? Ele começa com o título. Aqui ele tem um breve índice, né? Ele tentou dividir as ilustrações por capítulos do anime, né? Terminando com os filmes e uma seção especial. Só que ao longo das páginas eu pude perceber que eles meio que misturaram um pouquinho. Então tem card que é da saga de Asgard que está aqui e etc. Tem card dos filmes que está em outro lugar, tem card de Poseidon que está em outro lugar, 12 casas, enfim, tá uma misturada. Mas eles começam aqui, ó, com o arco da Guerra Galáctica e dos Cavaleiros Negros, eles chamam de capítulo 1, né? E aí você vê a imagem dos Cavaleiros de Bronze com uma pequena legenda, né, explicando um pouquinho sobre eles e tal, né, e dando uma descrição básica. E aqui já começa com as ilustrações do primeiro encerramento, correspondentes ao primeiro encerramento do anime, né, o Blue Forever, ou Forever Blue. E em japonês é AN Blue. Então aqui você vê os Cavaleiros de Bronze, né? Não são as mais bonitas das ilustrações, na minha opinião, aqui, mas depois vai melhorando, né? Aqui vai focando nas ilustrações de cada um, né? Dos Cavaleiros de Bronze, como eu comentei com vocês, ó, eles já misturam imagens de vários momentos da história, né? Aqui é o Shun versus Afrodite, aqui é o Shun versus os Gêmeos, aqui é o Yoga versus o Camus, se eu não me engano, que até com os furinhos da agulha escarlate do Milo. Aqui é o Yoga versus os Gêmeos, enfim, eles vão misturando. Aqui é a Saori quando o Shido atacou ela e o Seiya salvou, né? A salvou no episódio da saga de Asgard, primeiro episódio da saga de Asgard. Aqui você vê o Aiolos com a Saori, né? A Saori criança, a Saori bebê. Aqui são várias cenas diversas, né? Não são especificamente do começo do anime, mas eles colocam como o capítulo do começo do anime, né? Mitsumasa Kido, o Tatsumi lutando no santuário, né?
Você vê que os Cavaleiros de Bronze menores, eles não dedicaram muitas imagens para eles, infelizmente. Aqui você vê, inclusive, uma imagem representando do mangá quando o Ichi enfrentou os espectros no começo, né? Ele e o Jabu enfrentam espectros no começo, né? Aqui as meninas, a Miho, a Shunrei. Aqui o Mestre Ancião, né? Com a forma jovem dele. Aqui essa imagem, ela é da Jump Gold Selection, né? Ela foi refeita no card. A mãe do Yoga, Natasha, né? Que aqui ela é chamada só de mamãe, de mama. O nome Natasha basicamente só aparece no mangá, né? Só tem aquela referência no mangá e nunca mais no anime mesmo, eles dificilmente aparece o nome dela. Os Cavaleiros Negros, né? Muito legal. Aqui mais Cavaleiros Negros, mais a Esmeralda e o Guilt, na cena em que o Ikki ganha a armadura de Fênix, né? E aqui ele já vai pro segundo capítulo, né? Que é o capítulo do roubo da armadura de ouro e dos enviados do mestre, né? Aí você vê que a Marin, né? Aí começa, eles vão variando, né? Vão colocando cenas diversas. Aqui já é das 12 casas essa cena, ou do Seiya sendo resgatado pela Marin e lembrando da seca, né? E aqui você vê a Shaina no primeiro episódio, né? A Shaina quando o Aioli ataca, né? Aqui no final das 12 casas, quando ela e a Marin aparecem juntas lá. Os Cavaleiros de Aço, né? O Arlis, o mestre do santuário. Aqui é quando ele enfrenta o Aiolia, né? Aí aqui mais imagens do Arlis, aqui quando ele tentou matar a Athena, né? Aqui é quando ele enfrentou o Aiolos, que ele viu o rosto dele, o Gigas, o Python, o Dócrates, o Cavaleiro de Fogo. Foi muito legal essas imagens aqui, né? O remake delas ficou bem legal. Aqui o Cavaleiro de Cristal, a Geist, e aí começam os Cavaleiros de Prata, o Mist, o Moses, o Asterion, o Babel, o Spartan, o Algol, o Jamian, o Dante, o Capella, aqui já não são Cavaleiros de Prata, já são aqui é mais ou menos, a história dele é um pouco mais complicada, mas é o Arachne, né? Há quem diga que ele não é Cavaleiro de Prata, enfim. Aqui o Algete, o Dios, o Sirius, aqui o Oko, né? Amigo do Shiryu que provavelmente inspirou o Doku, o Django, né? Que enfrentou o Ikki. Os Cavaleiros da Ilha de Andrômeda, né? Aqui o Albiore de Cefeus, a Juni de Camaleão e o Leda e o Spica. Bem legal. Tem outra imagem bem mais bonita da Juni. Esperava que eles colocassem mais imagens, mas enfim, ficou legal. Aí ele entra na saga das 12 casas, né? Bom, aí continuando, temos as 12 casas, o começo, que essa hora é atingida pela flecha, né? Pelo Ptolemy, ou Treme, como chama aqui no Brasil. Aqui o Mu, né? Essas imagens aqui você vê que ele usando a parede de cristal, né? Não são das 12 casas, são da saga de Hades, né? Como eu falei pra vocês aqui, já essa da saga de Poseidon, ó, o Mu na chuva, né? Kiki, né? O Aldebaran, sempre com uma legendazinha, né? Comentando sobre o personagem e tal. Aqui o Aldebaran com cabelão comprido, versão mangá, né? No anime ele não tem esse cabelão. Pelo menos não no começo. Depois ele aparece crescido no anime da saga de Hades. Os Gêmeos, a armadura de Gêmeos, né? Aqui quando ele enfrenta o Shun, né? O Death Mask. O Aiolia. Aqui é um pedaço da luta do Aiolia contra o Shaka. Ó, você está vendo aqui o Shaka na pontinha. Que essa imagem é mais tirada do mangá, né, na verdade, mas feita no estilo do anime. O Galaxy Card usava muitas imagens do anime e tal, né? Então aqui você vê mais do Aiolia, né? Aiolia versus Shaka aqui de novo. Aqui a Shaina, o Cassius quando ele se sacrificou para salvar o Seiya.
Shaka, né? Começa aqui a de Virgem, casa de Virgem. Aqui é metade daquela imagem que estava lá do Aioli, eles colocaram pequenininha aqui, ficou engraçado. E aqui é outro lado também daquela imagem dele versus o Aioli. Os discípulos dele, o Agora e o Shiva. Aí, casa de Escorpião, vem o Milo, né? Muito legal as imagens dele, né? Quando ele enfrentou o Albiori na ilha de Andrômeda, né? Aqui é da Jump Gold Selection essa imagem. Aqui ele versus o Yoga. Aqui é do jogo Brave Soldiers, Soldier Soul, né? O especial dele, ele dando o golpe dele. Aqui o Aiolos, né? O Aiolos ganhou as imagens mais destacadas, né? Aqui tem ele salvando a bebê Athena, né? Ele com o Aiolia, né? Trovão atômico aqui. Aí chega Shura, também imagem da Jump Gold Selection. Aqui imagens de cenas do anime, Jumping Stone, golpe dele, né? Camus de aquário, né? Aqui o Afrodite de peixes, belas imagens também, né? Que ele com o Elmo, versão o CT, né? Mais conhecido do Afrodite, eles trocaram, colocaram ele com um cabelinho e tal, com os olhos aparecendo, né? Mas é basicamente aquele que a gente conhece, aquela imagem clássica do Afrodite, quando ninguém viu o rosto dele. Aqui quando ele enfrentou o Albiori, né, na ilha de Andrômeda. Aqui quando ele enfrentou Shun com o Elmo. Os Gêmeos, Saga, com a sua face maligna, né? Ele tomando banho. Aqui quando ele parece bonzinho por pouco tempo, né, antes de atacar o Seiya. Essa imagem da Jump Gold Selection é muito legal, né? Aqui o Seiya enfrentando ele, né? Inclusive essa cena tá bem legal, que ele usando o Rolling Crush, Pegasus Rolling Crush no Saga. Essas cenas todas foram refeitas também por Pachinko, mas essas aqui eu creio que sejam exclusivas mesmo do card, né? Saga se sacrificando, né? Essa imagem aqui é de um pôster antigo, na época do filme do Abel. Eles refizeram destacando Saga, né? O final das 12 casas, né? E aí vai chegando a Saga de Asgard, né? E aí você tem aqui o Seiya, né? Com a nova armadura, Shiryu, só que essa imagem aqui é do filme do Abel, quando ele enfrenta o Death Mask, tá vendo as bolinhas d'água? Yoga, Shun versus Afrodite também no filme do Abel, o Ikki. Aí vem os Guerreiros Deuses, que eles só dedicaram uma páginazinha pra cada, eu achei uma pena. O Thor, Fenrir, mas pelo menos foram imagens grandes, né? Pelo menos isso. O Hagen, a Freya, né? Ela aqui com o Hagen, essa imagem clássica também. O Mimi, o Berit, ficou legal essa imagem dele, né? Ele apontando a espada de fogo. O Shido, ou Cid, o Bado e ele, né? Uma só do Bado. O Siegfried, né? Aqui é quando eles encaram os Cavaleiros de Bronze no segundo episódio da saga de Asgard, né? Eles chegam em Asgard. O Siegfried ganhou mais algumas imagens, ele dando golpe. E aqui é uma cena da abertura Soldier Dream, né? Que aparece brevemente ele encarando o Seiya com a armadura de Odin. O Sorento, que aparece no finalzinho da saga, né? Eles colocaram essas imagens dele atacando e tal. A Hilda partindo para cima do Seiya, né? Mas eles colocaram algumas imagens dela, né, de antes. Ela versus a Saori. Aqui, ó. O confronto que aconteceu no segundo episódio da saga de Asgard, né? Ela enfeitiçada pelo anel. Ela depois na saga de Poseidon já libertada, né? Ela no passado com Siegfried. Seiya de Odin. Muito legal a imagem. Mas tem uma bem legal que ele atacando. Não sei se... Acho que não tem aqui não. Tem, tá aqui. Esse aqui é do jogo. Representando o ataque dele no jogo que aparece na animação. É igualzinho o quadro.
Aí vamos para a saga de Poseidon, né? E aí já tem 100 e poucas páginas já, né? Já foi basicamente metade do livro. Então aqui a Saori rezando, né? Para impedir as águas de caírem. O Julian Solo como Poseidon, que essa imagem é da saga dos Elísios, né? Quando ele ajuda os Cavaleiros de Bronze. Aí vem os Cavaleiros de Bronze com as armaduras reluzentes, né? A ouro. E você vê o Shiryu. Só que também são imagens da saga de Hades, quando eles despertaram essas armaduras para ajudar os Cavaleiros de Ouro a conter a colisão das exclamações de Atena, né? Na verdade são imagens dessa fase. Só a do Ikki mesmo, que é da saga de Poseidon mesmo, né? Que aconteceu esse brilho rapidamente. No anime acontece isso, porque ele recebeu sangue também dos Cavaleiros de Ouro no anime, né? No anime é assim. O Seiya com a armadura de Sagitário, né? O Shiryu com a armadura de Libra. Essa cena também é do filme do Abel, mas está aqui na parte de Poseidon. Então, o Yoga com a armadura de Aquário. A Shaina, né, que ajudou, carregando a armadura de Libra. Kiki aqui com ela. A Tétis enfrentando o Kiki. O Bayan. Essa imagem muito bonita, né? Aí a gente começa a entrar nos generais aqui também, que é que nem os guerreiros deuses. Eles receberam só uma imagem de destaque, mas as melhores, com certeza. Olha aqui. O Io e as bestas. O Krishna atacando. Preferia ver ele com a lança, mas enfim. O Caça, com as ilusões que ele criou, né? O Isaac. O Sorrento de novo. O Sorrento é que teve mais imagens, né, dos generais, porque ele apareceu em Asgard, então. O Canon, né? Aqui é da saga de Hades, quando o Milo enfrenta ele. Canon com a armadura com as escamas de dragão marinho, aqui atacando, né? Aqui triângulo dourado. Poseidon desperto, né? Aqui ele atacando. Essa imagem aqui é do filme do Lúcifer, na verdade, quando eles aparecem os espíritos, né? O Seiya no filme do Abel atacando o Atlas, mas está aqui também na saga de Poseidon, né? Aqui também do Abel. Aqui ele enfrentando Poseidon. Esse aqui sim é a Shaina, né? Se sacrificando para proteger ele. Aí a gente vê o Poseidon atacando no final do anime, da saga de Poseidon, atacando a Saori, né? E aqui a gente vê as imagens da Saori selando o Poseidon. Muito bonitas essas imagens, eu gosto muito dessa aqui especialmente. Na saga de Hades, né? Que eles aqui colocaram tudo junto. O Saga do Santuário, a Saga Inferno, primeira parte, segunda parte, e os Elísios, né? Junikyo Hen, Meikai Hen Zensho, Meikai Hen Kosho e Elysion Hen, né? Aí aqui a gente vê os cavaleiros com as armaduras de ouro, né? Aqui inclusive é o Yoga no filme do Abel. Mas enfim, aqui quando eles enfrentam nos Elísios já começa a dar uma misturada, né? Aqui o Seiya com a armadura divina, que é justamente a ilustração da capa desse artbook, né? Aí eles mostram mais dos cavaleiros com as armaduras divinas, né? A Seika, ela aparece nessa fase, né? O Orfe de Lira com Eurídice. Aqui uma das poucas imagens que ele tem usando o elmo, né? Aqui a gente vê os Cavaleiros de Ouro tentando destruir o muro, né? Jogando as armas de Libra contra o muro. Aqui o Aiolos, né? Que quando supostamente para representar a ressurreição dele, né? A alma dele que retoma com a armadura para poder destruir o muro. O Canon com a armadura de Gêmeos, né? Aqui o Doku, o jovem Doku. O Mu, o Aiolia e o Milo na exclamação de Atena. O Shaka na cena da morte dele, né? Da suposta morte dele. Os Cavaleiros Renegados, né? Bem na posição da exclamação de Atena. Bem legal essa imagem, né? Aqui quando eles aparecem,
O Shura versus o Mu, né? Aqui, ó. Camus. Imagem do Camus. O Saga. Só ele com o Rosário. Bem bonitas as imagens, né? Isso aqui ficou bem legal. Os espectros de prata que também vieram, né? O Dante, o Capella. O Death Mask. Acho que eu pulei uma. Não. O Death Mask. Essa imagem aqui não tem no anime, na verdade, mas é bem legal. Ele tirando o elmo dele. O Afrodite. Bem bonitas as imagens da Afrodite, como sempre, né? Xion. Aqui uma imagem muito rara também dele com o elmo, né? Bem legal. Aí Pandora, Radamantes, essa imagem aqui é do artbook da saga de Hades, assim como essa também, né? Os juízes, né? Radamantes, o Aiacos, Minos, né? Os espectros, você vê os Elos, o Mio, né? O Niobe, o Gigante, o Worm, o Jaime de Verme, o Lycaon, o Phlegias, né? Bom, aí continuando aqui, mais espectros, né? O Caronte, o Caron, o Lune, o Rune, o Faraó, né? Aqui o Rock, né? Os três que enfrentaram o Shiryu, né? O Minotauro, o Aurauni e o Sylphid, o Valentine, né? Bem legal, né? Aqui um pouco da Pandora e o Shun, né? Quando o Shun é possuído, como o Hades, né? Ou Hades, como queiram. Os deuses gêmeos, o Hypnos e o Thanatos, né? Eles aqui com as suas sobrepelizes. Aqui o Hades, né? Numa imagem rara dele aqui com o elmo, né? Não apareceu no anime nem no mangá. A gente tomava essas liberdades. Aqui o Hades atacando a Athena, aqui ela com a sua armadura de Athena, né? Aqui já estamos chegando no final da saga de Hades. Eu acho essa cena aqui mais parecida com a animação dela dando o golpe no jogo, no Soldier Soul, né? Aqui o Seiya com a armadura divina. Aqui já eles, né, do pôster do oficial da saga dos Elísios. Shiryu com a armadura divina, Yoga com a armadura de Cisne, são as imagens mais bonitas. Shun com a armadura de Andrômeda, Wiki com a armadura de Fênix, a Saori com o Seiya, que é uma capa de um dos DVDs da saga de Hades, o último DVD, né, de fato, dos Elísios. E aqui a gente chega na parte dos filmes, que é bem breve, na verdade, né? E só tem os 4 primeiros. Aqui a Ares, né? A Ares, aqui na verdade a cena do filme do Lúcifer. Aqui o Maia, o Jaga, né? E não temos os outros. Aí aqui a gente tem os guerreiros deuses, né? O Frey, Midgar, Loki, o Hung, o Ur, né? Quando enfrentou a Andrômeda, o Durval e a Freya aqui. Ganhou um destaque aqui no final, na última cena dela. Achei meio engraçado, né, ela ficar em destaque ali. Aí aqui a gente tem o Abel e os 3 cavaleiros da coroa. Aqui a gente tem o Lúcifer e os anjos, né? Aqui a gente vê inclusive, né, a cena em que o Yoga enfrenta, né, que ele enfrenta o Moá, né?
como eu falei para vocês, não tem um Tenkai, aí ele chega na seção especial. Bom, aí essa seção Special, ela é basicamente um compilado de ilustrações dos Cavaleiros de Ouro crianças, ó. Né? Mu, Aldebaran, Deathmask, Aiolia, Shaka, Milo, Shura, Camus e Afrodite, porque eles conquistaram a armadura de ouro bem crianças ainda, né? Isso é mostrado no mangá muito rapidamente, pouca gente se toca disso. Pachinko já mostrou isso também, né? E aqui a gente vê ilustrações que na verdade são compostas de 2 cards juntos, com combates inusitados aqui. Aqui tem o Aldebaran versus Poseidon, aqui o Canon versus o Saga versus o Radamantes, aqui o Shaka versus o Shura, que não é tão inusitado assim, isso aconteceu, né, no anime. Aqui Deathmask versus esse aqui é o Seiya, na verdade, com armadura de Sagitário. Aqui a gente tem o Mu versus o Aiolia e Aiolos versus o Hades, né? Então assim, são combates bem inusitados que pra mim parece mais coisa do jogo, né? Representando o jogo. Aí a gente vê aqui os irmãos, né? O Saga e Canon, o Doku e o Shion, os amigos, né? Milo e Camus, e uma inusitada exclamação de Athena com o Aiolos, o Shura e o Saga, né? E aqui a gente vê uma relaçãozinha com os cards, né? Com os números deles, os dados de cada card, né? E essa imagem aqui bem bonita no final, que já foi uma ilustração também de um pôster, né? E acabou. Esse é o artbook Precious Artworks, né? Bem legal. Eu espero que vocês tenham curtido. Dá um like, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, né? E comenta o que vocês acharam, né? O que vocês esperavam, qual a imagem que gostaram mais, etc. E até a próxima. Tchau!